Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 351. Eu sou o Guilherme e eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo aqui passando frio, né? Até o Gibson tá agasalhado ali. Rapaz, Gibson, você que não costuma passar frio, hoje tá frio aqui em São Paulo, né? Tá de bermuda ou não? Não, tô de calça. Pequeno comentário que, mano, ontem quando tava rolando o jogo lá na arena, eu fiquei com uma dó da galera, de todo mundo. Falei, mano, deve estar um frio lá, velho. Deve estar um frio. É sempre bom ver jogo do time, é sempre bom ir na arena. Mas, cara, conhecendo ali como é, cara, ele venta pra cacete. Cara, se tava tipo 10 graus, ali devia estar a sensação 3. Impressionante com o tempo ruim em São Paulo ainda. Parabéns pra Fiel, que não é fácil não aguentar o futebol do Corinthians e o frio. O Corinthians esquece, né? Esquece do frio. O frio até é secundário, né? Ninguém quer pagar dinheiro pra ver porcaria, né? Eles esquecem disso. A gente vai lá, 37 mil pessoas lá no frio pagando pra ver aquilo. Enfim, meus amigos, o Corinthians teve nessa semana 2 partidas, né? Nós ganhamos a partida sul-americana, 1-0, gol do Gil, e empatamos o jogo contra o Goiás no Brasileiro 1-1. Mas vamos começar falando da sul-americana, que virou o plano A, né? Era o plano C, depois começou a ficar interessante, porque fomos embora dos outros campeonatos, e virou o plano A agora, e claramente, né? O time principal jogando na terça-feira e um time alternativo, e eu já falo que quando tem o Renato Augusto é o titular, se não tem é o alternativo, jogando no sábado, e ficou claro isso essa semana, enfim, que foi assim mesmo. E eu queria perguntar para vocês, 1-0 na Sul-Americana contra o tal do Estudiantes, foi suficiente, Ana? Nós vamos nessa terça-feira para a Argentina voltar de lá classificados ou não vamos classificar? O que você tá achando? Tá confiante ou não tá? Olha, a gente torce, né? Sou corintiana, torço para que o Corinthians volte classificado. Eu acho pouco, acho que poderia ter feito mais, deveria ter feito mais, mas a gente torce para que seja classificado. Confiante, assim, tenho certeza que vamos voltar classificado. Eu não tenho, não. Eu não vejo o Corinthians fazer jogos consistentes. Tudo bem, a gente tá 15 jogos lá, só com uma derrota, mas não tenho certeza que a gente volta classificado, não. Vou torcer bastante, mas certeza, assim, falar pra vocês, o Corinthians é favorito, eu já não tenho essa certeza. Ainda mais se a gente lembrar que no jogo que aconteceu no segundo jogo da Copa do Brasil. Olha, só sofrimento já estão sendo todos os jogos, né? Até os que ganham são sofridos. Mas eu acho que 1-0 foi pouco. Fiquei com a sensação de que 1-0 foi pouco. O time do Estudiantes é um bom time. Só espero que eles levem que eles tenham aprendido alguma coisa na Copa do Brasil para não fazer a mesma coisa lá na Argentina. Embora eles fizeram isso no Peru, fizeram lá na Argentina. Enfim, não vai ser fácil. Preparem o coração, pessoal, terça-feira. Ou já se preparem para o Cássio ser eleito aí, dependendo dos pênaltis. Eleito craque da partida, né, Dudu? E você, Gibson, como é que você tá vendo esse jogo de volta? Vai ser que nem na Copa do Brasil, nas penalidades aí? Então, o placar foi magro, mas é sempre bom com uma vantagem. O que não pode fazer é entrar sem querer jogar, que a gente fez com o time da Vila Sônia ali, né? Ou como o Dudu fala, da onde? Ali, Leonor, né? Isso aí. Não dá pra entrar sem querer jogar. Eu acho que se entrar querendo jogar bola, mesmo pode até não estar jogando bem, mas com vontade de jogar bola, tem jogo e dá pra classificar. É factível. Não vai ser nenhuma surpresa se o Corinthians se classificar. Mas tem que estar afim de jogar bola. Se fizer aquela presepada de entrar de saltinho alto e não saber o que faz, e pega a bola e toca pra trás, aí, meu irmão, você sabe como é que é time argentino na Argentina, né? Quando joga em casa lá, ali é panela de pressão. Vai depender muito da nossa postura, da postura do time, né? Se o time entrar com uma postura aguerrida, tem jogo, né? Se entrar devagar, aí é complicado. Meus amigos, eu tô com bastante receio também, pra não dizer que eu tô bastante desanimado com essa partida de terça-feira. Eu tô achando que a gente vai sair fora da competição, a verdade é essa. Eu acho que o Corinthians jogou mal nessa primeira partida. O Corinthians historicamente tem dificuldade como visitante, apesar de que eu tava olhando os nossos números, os últimos 10 jogos como visitante, aí pegando todas as competições, né? Não só a Sul-Americana, porque também não tem 10 jogos como visitante da Sul-Americana.
Mas em todos os jogos, dos últimos 10 como visitante, são 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 8 gols marcados, 8 gols sofridos. Se a gente tirar desses 10 jogos, os 4 jogos eliminatórios que a gente fez aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a gente tem apenas uma vitória, que foi a vitória contra o Universitário, contra o... Universitário do Peru. Do Peru, um empate e 2 derrotas, né? Como visitante aí em jogos eliminatórios. São apenas 2 gols marcados, esses gols que nos deram a vitória, e 4 gols sofridos. Eu tô achando que vai ser nas penalidades e aí torcer pro Cássio pegar lá. E eu tava olhando aqui, meu irmão, aliás, que me passou, ele olhou as nossas tabelas, os nossos números que a gente anota aí, e ele trouxe essa informação para mim, que a nossa maior chance é a gente marcar o gol primeiro, porque o Corinthians tem poucas viradas no ano, mas tem, acho que 3 ou 4 viradas nesse ano, que o Corinthians virou o jogo, acho que são 3 esse ano. Mas o Corinthians só perdeu um jogo de virada. Então, se a gente começar o jogo marcando, então vou mudar o meu mantra, Dudu. Meu mantra não vai ser mais, não podemos levar agora. A gente tem que marcar primeiro. Se a gente marcar primeiro, vai ser mais tranquilo. Em 22 jogos que a gente saiu na frente, a gente só perdeu um. Contra o Goiás, lá no primeiro turno, que a gente levou a virada e tal. Os outros a gente ganhou 18 partidas e empatou 3. Que se a gente ganhar ou empatar, o resultado é nosso. Meu mantra agora é esse, então. Temos que marcar primeiro pra gente sair. E aí tanto faz, né? Pode ser até um gol cagado, né, Gibson? Que você gosta tanto de um gol cagado? Tá valendo. Se a gente marcar primeiro... Vale qualquer esquema, bicho. Qualquer esquema. Pode tropeçar na bola e a bola entrar, não tem problema. Gol é gol. Pode ser um gol de karatê do Gil de novo, não tem problema. Enfim, o que for. Gol contra. Tá valendo. Só lembrando, Gui, que o Estudiantes jogou também ontem pelo Campeonato Argentino, colocou também um time misto, e eles que não perdiam desde fevereiro jogando em casa, eles perderam pro União Santa Fé lá, mas eles começaram com um time misto. Jogou só o goleiro, titular e a zaga, do meio pra frente foi o time reserva. Aí, como eles estavam perdendo, no segundo tempo eles colocaram os jogadores, mas eles também estão visando bem a partida de volta. Você falou o roteiro praticamente do nosso jogo, só que a gente colocou alguns titulares e conseguiu empatar, pelo menos, contra o Goiás, né? Mas o nosso jogo aqui foi parecido, Dudu. Acho que nesse sentido, estamos em pé de igualdade com eles, né? Não, eu ia falar, concordo, mas assim, eles estão se prepararam pro jogo, né? Eles estão querendo se preparar pro jogo porque eles acreditam que é uma vantagem que eles vão conseguir reverter, ainda mais jogando em casa, né? Iana, que mudanças você faria da equipe que começou o jogo de terça-feira contra os Estudiantes para esse jogo nessa próxima terça-feira, 9h30 da noite, na Argentina? Que mudanças você faria? Ele começou o jogo com o Biro, você começaria de novo com ele? Ele não começou o jogo com o Lucas Veríssimo, né, na partida anterior, você já começaria com eles? Que mudanças você faria? Eu não sei se o Murilo vai jogar, né? Então fica difícil da gente... se o Murilo não jogar, teria que fazer uma mudança ali na zaga. Talvez eu colocaria Lucas Veríssimo e Gil ali. O Fagner também acho que não deve jogar, então vamos com Bruno Mendes e Fábio Santos, a mesma coisa. Eu colocaria Moscardo, Maicon e Renato e Rojas. E eu não colocaria o Biro, eu colocaria o Mosquito ali na direita. Mosquito, sei lá... Mosquito e Yuri, não sei. Acho que Mosquito e Yuri. Com ressalvas, o Yuri Alberto. E você, Gibson? Eu topo a formação da Ana sem o Yuri. O Yuri pra mim não dá mais, bicho. É jogar com um a menos. A nossa vantagem é que os caras jogam com o Bozelli, então eles também jogam com um a menos. Então, tipo, provavelmente jogou 10 contra 10, mas seria muito bom se ele jogar 11 contra 10, né? Então, qualquer pessoa ali na frente. Mas aí, qualquer inclui o Felipe, o Romero... Qualquer. Pô, aliás, precisamos falar sobre o Romero, hein? Tá feliz, tá apaixonado de novo, Gibson? Não, mas o cara que não vem fazendo absolutamente, assim, nada, voltou a jogar um futebol mínimo, né? Então, qualquer oportunidade ali vai ser melhor que o Yuri. Qualquer uma. E você, Dudu? Eu manteria o esquema, só que lá... Esses atrás que a Ana falou, eu acredito que vai jogar Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimos, Gil e Fábio Santos. Não que eu gostaria muito do Fábio Santos, mas né, o Bidu não corresponde também. tanto. Bidu não corresponde tanto, mas aí eu iria com Maicon, Moscardo, Renato Augusto, Wesley, Romero e Mosquito. Eu deixaria tipo o Romero lá de falso 9, mas mais pela correria, o Wesley também, pra gente agredir. A gente vai ter que agredir os caras lá. Então deixa um ataque mais leve, né? Acho que essa pressão tá fazendo mal pro Yuri.
Yuri precisa de um banco, não sei se às vezes uma Que partida... pressão, Dudu. Pressão Não, da ele- gente aqui, mano. O Lucha, Não, dele não fazer gol, né? ele tirou o Yuri uma vez, não foi isso? Lá atrás, quando chegou, tirou. Aí ele Contra o entrou, fez o Fortaleza. gol, e aí não tirou mais. O Yuri nem é substituído, quase. Vai fazer um turno que ele tirou o Yuri já. Não, perfeito, mas eu acho que isso tá fazendo mal pra ele. Ele não tá rendendo, ele tá num esquema que não tá favorecendo ele, tá se sentindo pressionado, com ansiedade, afobado, e aí tá errando coisas que ele não erraria. Acho que um banco vai fazer bem pro Yuri. Mas eu concordo, eu só questionei você pela pressão, mas a pressão dele marcar gol, você estava querendo dizer, né? Isso, eu tava falando a pressão dele marcar, que ele não está marcando, né? Enfim, acho que vocês mandaram bem, acho que eu não colocaria o Yuri, mas de novo, o Yuri vai jogar, infelizmente vai jogar. Até acho que, de um certo sentido, o Gibson tem razão, né? O Romero seria um alternativa. Romero agora tá mais interessante que o Yuri. Veja só a fase do Yuri Alberto, né? Estão Enfim. falando que o West Ham vai vir contratá-lo. Quem sabe que o diretor do West Ham tá chegando em São Paulo para contratar o Yuri. Vamos ver. A janela Será? fecha sexta-feira, hein? Exato. A Ana falou ali, né, no comentário dela, porque a gente não sabe se o Murilo vai jogar. E aí estamos diante disso de novo, né, Gibson? A eminente saída de mais um jogador aí, da base. A gente comentou, acho que uns 2 ou 3 podcasts atrás, sobre a saída do Murilo. Ninguém aqui queria que ele saísse. Acho que continuou todo mundo não querendo a saída dele, mas agora chegou a proposta do Nottingham Forest. O próprio Alessandro, depois da partida contra o Goiás, admitiu que existe uma negociação, mas não está nada definido. O Murilo estava no banco e não jogou. Se alguma coisa mudar até terça-feira, também acho que eu já acho que ele não joga de qualquer forma, viu? Porque a cabeça do garoto também deve estar a mil, né? Com essa possibilidade de transferência aí na Gibson. Mas e aí? A gente vai continuar vendendo aqui os jogadores nossos a preço de banana ou esse negócio parece mais promissor? Não, vai vender preço de banana. Tá em negociação por enquanto, não tá fechado ainda, mas pelo andar do papo de todo mundo, né? É uma questão só de acertar detalhe, assim, não é nada que essa negociação tá emperrada. Então, eu tô achando que ele vai sair mesmo. E pra variar, vai sair por pouco dinheiro, enfim. Um cara que mal jogou aqui, baita zagueiro, é um cara que não só zagueiro, mas um cara que sabe chegar bem lá na frente, enfia a bola pro ataque, um cara, enfim, diferenciado, que a gente mal teve a oportunidade de ver. Eu acho que se o time segurasse ele pra jogar pelo menos uma temporada, vendesse no meio do ano que vem, sei lá, pegava uma grana muito melhor nele. Mas eu tô achando que ele vai mesmo, então, tristeza, né? Vão ficar um cara a menos ali pra já ficamos sem o Asa, já ficamos sem o Roger Guedes, e aí vão ficar sem o Murilo. E torcer pro Moscardo não entrar nesse rolê aí, porque, meu, o Moscardo ele tá jogando bola também, não vai demorar risco. muito não pra vir alguém É um briscar. Não vai demorar muito, né? Aliás, de todos os que levaram, dos 3 que saíram agora, né? E o Moscardo, se eu fosse um time da gringa e quisesse investir, eu investiria no Moscardo. O investimento seria nele. Posições diferentes, mas o Moscardo é um jogador muito diferente, né? Ele é muito esperto, ele é habilidoso, não tem a menor, apesar da pouca idade, não tem a menor medo de botar a cara a tapa, entrar na jogada, disputar o lance, enfim, e arriscar ir lá pra frente. Mas logo mais, do jeito que ele tá indo, logo mais a gente vai se ver sem ele também. Embora só falaram também que o Moscardo, parece que tem 2 times da Inglaterra que já estão de olho. Inclusive um deles a gente sabe que teve uma boa história com a gente, que é do Edu Gaspar, né? Enfim, a questão do Murilo só eu acho que precisa, a diretoria precisa passar pra gente a transparência que pelo menos eles passaram na do Watson, né? Que a gente tá ouvindo muita coisa, parece que o Corinthians na renovação do Murilo ficou com 80% e 20% pra ele. Já falaram que ele quer ir, então ele repassaria os 20% dele pro Corinthians, e o Corinthians venderia. A questão é 13 milhões de euros que estão falando, né? A proposta, o Corinthians agora tá pedindo 15, mas vai cair muito naquilo que a gente falou do Watson, né? Se a vontade do jogador é ir, não tem muito o que a gente fazer. Mas é uma pena. O Murilo estreou, se eu não me engano, contra o Remo na partida de volta aqui, com o Cuca, e depois ele jogou contra o C Mundial. E domingo que vem é o C Mundial, ou seja, um turno. Tudo bem que teve jogo aí de Libertadores, Sul-Americana que ele jogou, mas, pô, são 20 jogos, 19 jogos, um turno. É muito pouco pra gente poder usufruir dele aqui por um valor tão baixo, né? Seja 13, seja 15 milhões de euros é pouco. É um garoto que tem, né, aproveitou a chance. Eu lembro que a Ana e eu, a gente falava aqui que em tese o Caetano estava na frente dele, mas o Caetano se machucou. E a hora que o Murilo pegou a vaga, ele não saiu mais. Ele vai brilhar bastante na Inglaterra, mas é uma pena a gente poder ficar tão pouco tempo com esse zagueiro aí,
que parece que vai dar frutos bons, inclusive acho que com convocações da seleção em breve. O valor seja 13 ou seja 15, é a maior venda de um zagueiro brasileiro por um time brasileiro, né? O maior tinha sido do São Paulo pelo Breno, então o valor não chega a ser de todo ruim por um zagueiro. Acho que o jogador quer ir, mas o jogador também tem que ter um pouco de mão na consciência. Ele jogou um turno pelo Corinthians, né? Não jogou mais do que 4, 5 meses pelo Corinthians e tá indo para um time que vai disputar para não cair na Inglaterra. Então o jogador também tem que pensar na carreira dele. Será que se ele jogasse mais 6 meses pelo Corinthians, ele não teria oportunidade de ir para um time melhor? A gente vê, por exemplo, o Scarpa do Palmeiras foi para esse time o ano passado e tá onde agora? Tá na Grécia, tá no Olympiacos ou Panathinaikos, não tenho certeza, mas tá na Grécia, já tá escondido, é o mesmo dono. Quer dizer, já tá escondido, então o jogador também tem que prestar atenção na gestão de carreira dele. É difícil segurar quando o jogador não quer ir. Mas eu acho que também tem que botar a mão na consciência e pensar, porra, eu joguei 6 meses pelo time que me formou. Será que eu não posso ficar mais 6 meses? Eu acho muito complicado isso, o que os jogadores do Corinthians estão fazendo. Eu acho que aí também tem a parte do Corinthians, né? O Corinthians, eu acho que tem, claro, o desejo do jogador. Mas o Corinthians também está aberto à negociação, né? E eu acho que o Corinthians deveria estar se esforçando mais para segurar os seus jogadores. Você tem que olhar para o garoto Murilo, isso que a Ana falou, tem que ser conversado com o garoto, com o empresário, enfim. O clube, o Corinthians, devia assim, o Corinthians tem negociado os jogadores. Isso também deixa os jogadores mais tranquilos. Eu vou lembrar de 2016, quando o Corinthians ganhou o Brasileiro 2015 lá. E os jogadores meio que falaram, não, vamos todo mundo segurar aqui, vamos ficar em 2016, fazer um 2016 melhor ainda, ganhar a Libertadores, que o Corinthians tinha jogado em 2015, jogou mal a de 2015, e aquele elenco inteiro, E aí logo em seguida chegou um monte de propostas da China, e eles percebem que a diretoria também não faz muito esforço para segurar eles, então vai todo mundo embora. E acho que tá acontecendo a mesma coisa agora. O pessoal percebeu que o Corinthians não tá se esforçando muito, então tá todo mundo querendo, já que não vai ficar ninguém, sou eu que vou apagar a luz aqui, entendeu? E o Corinthians precisa de um projeto para segurar. A gente fala, eu acabei de falar, os times de 2015, o time de 2015 foi formado em 2014, 2013. Aquele time de 2012, 2011, 2012 foi formado desde 2008, quando o time caiu. Quer dizer, precisa ter um projeto de segurar e não era, e é fácil, enfim, é fácil. Deveria ser mais fácil o Corinthians segurar esses garotos, né? Porque você passou a vida inteira deles até chegar no profissional investindo neles, na hora que chega no profissional, segura. Não, fica mais aqui um tempo, vamos fazer um contrato mais longo e tal. Hoje foi anunciado que o Wesley renovou, a multa do Wesley é milionária, mas todo mundo sabe que ninguém vai pagar aquela multa que o Corinthians, eu tô brincando aqui, o cafezinho leva o cara, entendeu? E aí todo mundo reclama do elenco velho, vai continuar um elenco velho, envelhecido ano que vem. O Corinthians tá vendendo todos os jovens, todos os garotos, né? Como é que se fala em não renovar com o Gil, por exemplo, pro ano que vem? O Bruno Mendes pode ir embora no final do ano, porque tá sem contrato, enfim. Acho que ele vai embora, inclusive. Vai vender o Murilo, vendeu o Robert Renan. Não tem zagueiro. O Gil tá querendo renovar, vai ficar o Gil. Se preparem para um 2024 mais envelhecido ainda e com mais dificuldades. Se o Corinthians não se organizar e não fizer um planejamento de carreira mesmo para esses jogadores e de conjunto para conquistar coisas, não vai acontecer. Não vai acontecer. E a questão também é pensar, né? Que a gente fala aqui na zaga. Que querendo ou não, a gente já tinha nós temos poucos zagueiros. Saiu o Balbuena, veio o Veríssimo, mas com aquele problema que ele fica até o meio do ano que vem. A gente não sabe se depois ele fica até o final do ano, né? E aí saindo agora o Murilo, a gente vai ter quem? O Veríssimo por 6 meses, tem o Caetano. E aí? Tem o João Pedro da base. Nem jogou ainda, né? Sim. Três garotos pra jogar. Não, então, isso que eu tô falando, aí o Gil fica, né? Mudando completamente de assunto. Nesse jogo de sábado, o Maicon marcou o gol de número 500 do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Gibson, que tem uma memória fantástica, Gibson, vai lembrar quem marcou o nosso primeiro gol lá em 2014, Gibson? Não sei nem quem marcou o penúltimo. O primeiro gol do Corinthians na Neoquímica Arena, Gibson, que não foi o do Rivelino que marcou naquele jogo festivo e tal.
Não vai lembrar? Pô, tá Não, fácil. Camisa não 10, permite. camisa 10, Gibson. Camisa Alzheimer 10, não permite. Camisa Permite. 10. Vai, Ana, fala pra mim quem foi. O Jadson? Aí, olha lá. Ele marcou o primeiro e o segundo, se eu não me engano. Não, o primeiro e o 100º, né? Desculpa. O primeiro e o centésimo, do Centésimo. Jadson. Agora o Gibson vai lembrar quem marcou o gol de número 200. Em 2017, Ele adora. Gibson. Vou sim. O ano foi 2017, Gibson. Só pode ter sido o aleijado do jogo. Aê! E marcou 400 também, né? Marcou Se o não gol me de engano. número 400 também. E o número 300, Gibson? Vamos lá. Número 300. Que ano Você é fã do jogador. 2019. Quem foi? Dois- Foi o Bozelli. O Bozelli, nosso adversário dessa terça-feira. Aí. O Bozelli marcando o número 300. O 400, a Ana aqui já indicou que foi o Jô em 2022. E aí o Maicon marcando o gol de número 500 aí na Neoquímica Arena. É interessante, né? Tem vários caras da base do Corinthians, apesar de não terem marcado os gols saindo exatamente da base, né? Foram em retornos, mas saiu o Jô e o Maicon representantes aí com 3 jogadores nessas marcas importantes aí, redondas. E, pô, o Gibson não lembrar o primeiro gol é sacanagem, né, Gibson? Pô, E o Alzheimer tá zoado. O primeiro gol da Arena foi do Giovanni Augusto. então foi do Giovanni Augusto. O do Jadson tava lá naquela partida, tava um frio do caramba, aliás, como hoje. Uma informação aqui, aquele jogo pelo Brasileiro contra o Grêmio foi marcado finalmente aí pra segunda-feira, né? Uma segunda-feira, não segunda-feira logo agora, na segunda-feira é dia 18 de setembro, 9 da noite, na Neoquímica Arena. Depois dessa partida, o Corinthians deve ficar com um número igualado ali de jogos pelo Campeonato Brasileiro, a partida que tá faltando para completar o primeiro turno do Corinthians, né? E já adiantando, né, os nossos próximos adversários pelo Campeonato Brasileiro, tá tranquilinho, né, Ana? Tá tranquilinho. Dava pra empatar com o Goiás mesmo ontem. Esses pontos aí que deixamos aí contra o Goiás vão fazer falta. Enfim, o nosso próximo adversário é o 100 Mundial nesse domingo, 4 da tarde, domingo, na Neoquímica Arena, o 100 Mundial. Depois o Corinthians vai enfrentar fora de casa o Fortaleza e depois ainda fora de casa vai enfrentar o time lá do Jardim Leonor. Depois em casa joga contra o Botafogo, o virtual campeão brasileiro, né? Depois em casa também enfrentamos os Urubus Cariocas e fora de casa enfrentaremos o Fluminense. No primeiro turno contra esses adversários fizemos apenas 5 pontos. De 18 pontos em disputa fizemos apenas 5. Quanto você acha que a gente vai fazer agora, Gibson? Olha, eu acho que o time tá melhor do que o primeiro turno. Não dá pra comparar a lama que tava naquele momento. O primeiro jogo desses contra o 100 Mundial era o Danilo e o Luxemburgo assumiu e logo em seguida Sim, né, sim. tava no meio daquela Aquela confusão. bagunça toda, né? Sim. Então, nesse quesito, o time hoje em dia joga com uma formação. Tá acostumado a jogar junto, tem já um modo de jogo mínimo, eu digo, acima do que tinha no primeiro turno. Mas eu acho que essa sequência vai ser extremamente difícil. Eu acho que se conseguir aí pegar ali uma meia dúzia de 6 ou 7 pontos, tá mais do que bom nessa correria aí. Tranquilíssimo. Só que não, né? Você quer saber quantos pontos? Palmeiras, Fortaleza, São Jardim Paulo. Leonor, Botafogo, Urubu e Fluminense. Não, mas tem o Grêmio também aí, né? Tem um Grêmio no meio, mas eu tô falando na lista isso. 10 pontos. Tá bom, hein? Tá mais otimista que eu. De 18, 10, pô, tá bom, mano. Tá bom. O aproveitamento do Corinthians no Brasileiro não é nem esse. Se for, já vai aumentar o aproveitamento do Brasileiro. E você, Dudu? Mas eu vou ser mais otimista que a Ana. Vou colocar 11 pontos aí. 11 pontos, que beleza. Também o Dudu apostando alto aí. All win. Olha, se o Corinthians fizer 9 pontos, eu vou estar tranquilo, viu? Tá feliz. Mas eu acho que vai ficar tipo no 6, 7. Não tô com muito otimismo, não. Mas enfim, como eu falei aí, né? O nosso próximo adversário é o 100 Mundial nesse domingo. Como é que você vê essa partida, Ana? O moral do time vai depender do jogo de terça-feira, mas não tem que depender. O Corinthians tá lá embaixo na tabela, o 100 Mundial tá jogando bem numa competição, mas no Campeonato Brasileiro tá patinando um pouco. Acho que tá na hora. Tá patinando um pouco, mas tá em segundo, né? Mas tá bem atrás, né? O Botafogo tá... mas e aí, né? Enfim... Eu acho que tá na hora, já tô cansada também de perder desse time aí. Apesar da gente não ter o Roger Guedes, eu acho que tá na hora da gente ganhar, nem que seja de gol de costas do Uri Alberto, mas tem que ganhar.
E eu acho que vão ser os 3 primeiros pontos aí dos 10 que eu falei. Falem mal, falem de mim, mas o único cara que ganhou desse time aí foi o Silvinho, né? Desde que o treinador português está lá. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa ganhar esse jogo. É um campeonato à parte, a gente sabe, não importa. A gente podia estar em primeiro, eles em último, ou eles podiam estar em primeiro, a gente em último. Tem que ganhar dos caras. Tem que ganhar deles. Na arena ainda, né? A arena vai estar lotada, se eu não me engano vai ser o jogo da TV. Então, a gente tem tudo para ganhar. Aquele gol clássico que a gente faz tanto, cobrança de escanteio, cabeça do Gil 1-0. No momento a gente toma esse gol, né? Especialmente desse time, né? Exato. Especialmente desse Mas time. o Gil vai fazer. Tô confiante que o Gil vai fazer mais um domingo. O Mas Corinthians por concordo aquelas muito barreiras pra impedir os canteios, sabe? Tipo, bate e volta. Mas eu concordo que, Ana, acho que vai depender muito da moral de terça-feira, né? Mas é um campeonato à parte, independente do que aconteça terça, tem que ganhar no domingo. Olha, eu acho que é um jogo pra empate. Acho que esse jogo vai ser um empatinho. Tá com uma cara de empate pra mim. E isso se o Corinthians resolver jogar bola. Tá difícil. Aí complicou. Não, eu digo assim, ter vontade de jogar bola. Porque ontem jogou mal, mas tá com vontade, tá correndo o time. Com todos os defeitos que a gente pode falar de vários jogadores, mas tá. O que a gente fez contra o time do Jardim Leonor lá na Copa do Brasil foi ridículo. Ninguém corria. Ontem, pelo menos, tava dando alternativa de passe. Podia passar errado. Podia finalizar errado. Podia até. Mas o time tava se movimentando em campo, tava a fim de jogar bola. Podia jogar mal. Mas eu acho que, assim, esse jogo pra mim tá mais que um empatinho, sim. Eu não tô com essa confiança toda nesse time, não. Gostaria de ser surpreendido e positivamente surpreendido aí nessa partida. Eu concordo que o Corinthians não tá jogando com vontade faz tempo, né? E essa desconexão do torcedor com o que a gente vê em campo é enorme, né? E não vejo o Corinthians disputando uma partida de igual para igual. Enfim, tô meio desanimado essa semana com os resultados. Mas vamos esperar aí para ver como é que vai ser até a semana que vem. De repente aqui eu tô mais feliz e mais tranquilo e confiante aí na semana que vem. E a live vai ser 7 da noite, né? Depois do... 7 da noite, nossa live, quase um pós-jogo ali, 7 da noite do domingo. O jogo terminou às 6 e pouco, 7 a gente tá aqui no ar gravando também o nosso podcast 352. E Ana, o futebol feminino voltou, né? Tá de volta. Voltou. Tranquilo, né? As mulheradas ali, certeza de belos resultados. Parte boa de fazer essa live é comentar sobre o feminino, né? Porque o resto a gente fica aí sofrendo. Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? O feminino não. O feminino fez 2 jogos essa semana. 2 vitórias, 8 gols marcados, nenhum sofrido. Quer dizer... Jogou contra o Pinda pelo Campeonato Paulista, ganhou de 5-0, uma tranquilidade, parecia um treino ali. Ainda por cima, classificou antecipadamente para as semifinais do Campeonato Paulista. E hoje fez a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Santos, fora de casa, né, na Vila, não estava cheia. Mas o Corinthians fez no primeiro tempo 3-0, no segundo tempo administrou tanto que as jogadoras, algumas, tomaram cartão amarelo até para ficar zerada para a final. Acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Mas nós não vamos ter de desfalque certos, né? A Vicky Albuquerque e a Tamires, que forçaram um cartão amarelo, né? E a gente teve 2 expulsões. Uma bem merecida, que foi com a Miriam, e outra... mais duvidosa, que foi da Portillo. Então essas 4 jogadoras não estarão disponíveis para o jogo de volta, mas o Corinthians tem um grande plantel e joga por uma diferença de 3. A gente estava comentando, será que um dá contra o Estudiantes? O Corinthians feminino tem 3 para... Fora de casa, né? Marcados fora de casa. Fora de casa, exatamente. Então, acredito que no sábado vai ser só festa na Fazendinha, né? Então, vai ser dia 2 de setembro, às 4h30 da tarde. Vai ter transmissão do Sport TV. Mas vamos lá, comparecer, vamos fazer a festa. Porque se a gente pode até perder de 2 gols, vamos estar classificados para a final do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, contra a Ferroviária. Só uma coisa que eu queria falar. Terça-feira, o presidente da CBF, que eu nunca lembro o nome dele, vai definir a situação da Pia, né? Então, talvez, eu acredito que a Pia não deve continuar.
até pelo zum, até pela demissão de 2 diretoras de futebol feminino da CBF. Então, acredito que vão fazer uma reformulação total aí. E um dos cotados é o Arthur Elias. Então, talvez no ano que vem, né? Não sei como é que vai ser, se vai ser esse ano, porque o ano que vem é de Olimpíada, então talvez ele assume ainda agora. A gente perca o nosso técnico aí. Mas o curioso também é que, se não for ele, pode ser a técnica da Ferroviária, que hoje ganhou e ganhou bem também, né? São os 2 técnicos aí dos times femininos que estão cotados aí para a seleção, né? E aí, possivelmente, eles devem se enfrentar na final, né? Eu não lembro agora o nome da técnica, desculpa, da Ferroviária, mas tem tudo para eles fazerem a final. Jéssica de Lima é o nome dela. Como? Jéssica é o nome dela. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 351. E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem quando tiver com TH, só no Twitter quer mandar a Timão. É isso aí, meus amigos. Na semana que vem estaremos de volta às 7 da noite gravando nossa live pós-jogo ali, depois desse clássico. E o pessoal que tá comprando a caneca e a camiseta posta nas redes sociais aí, porque tem gente aí que falou que comprou, mas posta pra gente ver também. Se forem nos jogos, vai com a camiseta, leva a caneca, tira foto lá no estádio, que vai ser legal. É isso aí. Não sei se pode entrar com a caneca no estádio, né? Mas com a camiseta pode. A caneca pode. Acho que não pode. Camiseta pode, já foi. É isso então, meus amigos. Muito obrigado. Espero todos vocês de novo na semana que vem, domingão, 7 da noite, todos com sorrisos no rosto. Muito obrigado. Até domingo que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!